Olá, irmãos e irmãs, estamos já no 20º, tópico da nossa terapia espiritual dos secretários da misericórdia. O tema hoje é discernir os próprios erros. Quero dizer para vocês que nós vamos meditar um pouquinho sobre o Salmo 19, 12. Vamos lá, quem puder pegar a sua Bíblia. Na verdade é 20, em algumas Bíblias. Deixa eu ver se é 20 ou 18, que tem isso também, Narram os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia ao outro transmite essa mensagem, e uma noite repete a outra. Não é uma língua, nem são palavras, cujo sentido não se perceba, porque toda a terra se espalha o seu ruído e até os confins do mundo a sua voz. Aí armou Deus para o sol uma tenda, e este, qual esposo que sai do seu tálamo, exulta como um gigante a percorrer seu caminho. Sai de um extremo do céu, no outro termina o seu curso. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui os simples. Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração. O mandamento do Senhor é luminoso e esclarece os olhos. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos, mais desejáveis que o ouro, que uma barra de ouro fino, mais doces que o mel, que o puro mel dos favos. Ainda que o vosso servo neles atente, guardando-os com todo cuidado, quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Ainda que vosso servo neles atente, guardando-os com todo cuidado, quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Purificai-me das que me são ocultas, preservai também vosso servo do orgulho, não domine ele sobre mim, então serei íntegro e limpo da falta grave. Aceitai as palavras dos meus lábios e os pensamentos do meu coração. Na vossa presença, Senhor, minha rocha e o meu redentor. Então essa palavra aqui, olha, ainda que o vosso servo neles atente, que fique atento aos mandamentos, à lei do Senhor, guardando-os com todo cuidado, quem pode, entretanto, ver as suas próprias faltas? Purificai-me das que me são ocultas, preservai também vosso servo do orgulho, não domine ele sobre mim. Então serei íntegro e limpo da falta grave. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem é que pode discernir os próprios erros? Absolve-me, Senhor, dos que eu desconheço. Isso é algo difícil para nós, pois nós somos seres orgulhosos, como mesmo a palavra diz, e egoístas por natureza. Nós temos algo que, conforme na palavra de Deus, é essa dificuldade enorme de olhar para nós mesmos, de fora, e enxergar. Tem um processo bíblico, pois nesta palavra citada do Salmo, nós confiamos que Deus pode nos purificar dos erros que nós não conhecemos e nos perdoa. E quantas vezes nós vamos ao confessionário e esquecemos de falar algo? Deixamos de confessar tudo por simples esquecimento ou desconhecimento. E Deus sabe dessa nossa dificuldade e quer nos purificar. Devemos, pois, elevar esse salmo à nossa vida. Quando nós temos o anseio de sermos curados, purificados por Deus, e temos que pedir a Deus com humildade para Ele nos libertar desses erros que sequer nós conhecemos, e pedir ao Espírito Santo para nos convencer, nos revelar esses obstáculos que podem ferir a nossa dignidade de bons filhos de Deus. Jesus diz: quem quiser ser o primeiro deve ser o último. Só por essa palavra do nosso Mestre, a gente já consegue enumerar a grande dificuldade que nós temos de sermos os últimos. Porque nós queremos o tempo todo olhar para as nossas próprias necessidades. Porque nós queremos o tempo todo nos saciar. Nós queremos o tempo todo satisfazer a nossa vontade.
o nosso jeito de ser, as coisas pequenas e grandes que nós queremos para a nossa vida, os planos. Qualquer pessoa que nos fere a dignidade, qualquer pessoa que diz algum insulto ou nos magoa por qualquer coisa, até mesmo por nem sequer às vezes dar um bom dia para nós, a gente já fica se doendo por dentro, já fica chateado pensando, que sou eu? Será que eu sou amado? Será que eu sou amada? Uma pessoa fica sozinha no Natal e já pensa assim, em se suicidar, porque acha que ninguém ama, que ninguém o quer. E às vezes é ele mesmo ou ela mesma que quis se isolar. Então, meu irmão, minha irmã, a situação da nossa vida é muito complexa. Para sabermos aonde nós estamos errando, vai caminho, vai jornada. Então nós precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo, precisamos olhar claramente de fora para a nossa vida, ver aonde nós estamos falhando, ver onde nós estamos pecando, para podermos não querer culpar os outros das nossas tragédias e das nossas falhas. Quanto que eu ouço aqui com vocês, que a maior das guerras entre vocês, justamente, os quais eu ouço, é querer muito para si mesmos. Pessoas que vêm até mim porque está sofrendo por causa que alguém está te magoando, porque o marido está te ofendendo, porque você está doente por causa dos problemas familiares, problemas que você tem na sua vida. Tudo é, de uma certa forma, perdoe-me dizer, não fiquem chateados por falar isso, mas eu também vivo essa realidade, não sou diferente de vocês. Mas tudo em volta do próprio umbigo. Tudo aquilo que dói, né, dentro da vida de vocês, mas isso que é o legal. É esse o detalhe onde Deus trabalha, é aí aonde Deus atua. Ele faz, Ele permite que aconteça coisas que ferem a nossa vida, que fere a nossa dignidade própria, o nosso amor próprio por nós mesmos. Porque nós ficamos em volta dessas necessidades nossas, né, ao redor da nossa felicidade, pensando que o marido está fazendo algo, que o filho está fazendo algo, e né, pedindo oração para que mude a nossa vida, para que melhore a nossa situação. Mas é aí onde Deus está atuando. Vocês vieram a nós por quê? Porque vieram pedir oração. Porque Deus os chamou através desse atributo de vocês. É aí onde Deus atua para chamar a sua atenção. No nosso último tópico, nós falamos sobre a sarça ardente, onde Deus, né, de Isaac, de Abraão, de Jacó, fala a Moisés através da sarça, chama a atenção de Moisés. E Moisés vai até lá para saber, com curiosidade, por que aquela sarça ardia e não se consumia. Então, é uma curiosidade natural dele, uma ânsia dele de querer ver algo novo, de querer ver algo diferente. E ele foi até lá, se aproximou e Deus aproveitou. Moisés, eis-me aqui. E pôde falar com Moisés. É isso que Deus está fazendo conosco. Ele está nos chamando através desse nosso cuidado especial conosco mesmo. Por causa dessas preocupações que nós temos com a nossa própria felicidade. E Ele vem nessa hora para fazer você se questionar: por que eu não sou feliz? Por que eu não estou feliz? Por que tudo que eu fiz, as escolhas que eu fiz, estão se voltando contra mim? E Deus vem nessa hora para falar com você e dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, nós somos chamados nesse mundo. Ele nos chama a sermos servos de todos. Mas quando você sofre, seja algo ou onde for, na família, na igreja, na vizinhança, no trabalho, como perseguição, injúrias, fofoca, inveja, ser maltratado ou é maltratado pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pelas pessoas, elas doem demais. Ficam querendo parar, as pessoas quando são feridas ficam querendo parar com tudo e até mesmo querem mesmo se desistir da própria vida, choram. Mas o que Jesus pediu é justamente isso: renunciar-se, não querer atenção para si mesmo,
não se deixar vencer pelas barreiras. E o nosso inimigo justamente vai fazer guerra mesmo contra nós. O servir o outro é justamente aprender a amá-lo e aceitá-lo como ele é. Amar exige sacrifícios dolorosos. Não estou aqui pedindo um esforço maior que sua natureza. Tem casos que eu ouço aqui também que são de ordem grave, como violências físicas, morais, de anos de casados, que ocasionou em feridas profundas que trouxe a necessidade da separação do casal. E Jesus não nos dá algo maior do que nós podemos carregar. Mas voltando ao discernimento dos nossos próprios erros, temos que não considerar esses casos, mas sim o cotidiano de todos nós, dentro da sociedade e da nossa casa, pois todos ainda temos famílias, filhos, mãe, pai, irmãos, esposo, esposa, eu ex-esposo ou ex-esposa, ainda estão em nossas vidas. Ainda temos que aprender a ver os nossos erros, porque sempre temos. Sempre Deus vai continuar a nos pedir a sermos os últimos e não os primeiros no reino dele. Existe então, como eu disse, um processo bíblico que envolve mais do que eu e você orarmos para Deus tratar daquilo que a gente não sabe sobre nós, mas na verdade um caminho onde a descoberta desses erros que nós não enxergamos é necessária para que o tratar de Deus seja real em nossas vidas. Vocês estão aqui para serem curados, para serem tratados por Deus, para descobrirem aonde estão errando em suas vidas e por que elas estão se voltando, as suas escolhas estão se voltando contra vocês hoje. O nosso problema não nos faz enxergar, né? O nosso problema é que nós não queremos enxergar e nós não conseguimos enxergar as nossas falhas ou erros. O problema é que nós queremos enxergar as falhas dos outros ao invés das nossas falhas. Essas, sim, a gente adora ver. Adora colocar culpa nas pessoas. Adora colocar culpa no esposo. Adora colocar culpa na mãe, no pai, nos filhos, na doença. Mas o perfeccionista me diz, mas eu enxergo os meus erros, pois não entrego nada que não seja perfeito. Mas isso é aos seus olhos e não aos olhos dos outros. O perfeito para você tem uma medida e para os outros tem outra, e ainda mais para Deus. É totalmente, às vezes, inverso do que nós calculamos. Quantas vezes eu planejei algo para fazer com um cronograma estipulado e foi depois tudo mudado por causa das circunstâncias. E mesmo assim tudo fluiu bem ou até melhor do que eu planejei. E nesta hora não devemos olhar com os olhos de que nós não somos capazes de programar algo e fazermos algo, mas entender que nós somos parte de um todo e temos que antes servir do que sermos servidos em nossas expectativas. Um exemplo, você planeja uma festa, você planeja uma celebração e você faz todos os preparativos. Na hora, falha, na hora falta alguém, falta um conteúdo, falta algum atributo daquela situação. Naquela celebração falta, de repente, o palhaço queria fazer a animação da festa, ou não chega o gelo para deixar as bebidas geladas, e muitas outras coisas podem falhar. E aí a festa mesmo assim se desenrola e você usa outras formas de fazer acontecer a diversão, outra forma de adquirir uma bebida novamente gelada, ou você oferece outro tipo de bebida. Todos, quando fazemos algo ou até entramos num contrato ou num relacionamento, vislumbramos com os nossos olhos limitados uma forma de enxergar as coisas, do jeito que nós queremos que elas sejam. Nós sempre vamos planejar e vamos esperar que certas coisas aconteçam. Até mesmo no relacionamento, a gente casa já sabendo que pode acontecer, que o marido vai brigar por causa de alguma coisa, ou que você vai brigar com ele por causa de roupa espalhada, toalha que ele deixou jogada, e aí você já se prepara já para poder não ficar bravo por isso. Mas no decorrer da caminhada, você vê que não é só isso, que tem outras coisas que aparecem que você não esperava. E a essas coisas, às vezes, você não consegue aceitar. Você não consegue entender por que acontece.
Mas muitas vezes os nossos relacionamentos acontecem de propósito, porque Deus permite para que nós aprendamos a amar. Amar significa aceitar o outro na condição que ele é e simplesmente na condição em que você não esperava que fosse. E você, ao mesmo tempo, também vai cometer erros, vai cometer falhas que o seu cônjuge não estava esperando, que os seus pais não estavam esperando e vai decepcionar. Mas isso não quer dizer que você é alguém que não vale a pena, que você é alguém que não pode ser amado, não pode ser amada. Depende muito de você. Não se deixar levar por essas decepções que você causou ou que foram lhe causadas, mas sim utilizar desses erros, dessas situações para mostrar quem você é e para fazer-se agradável ou querer agradar ou compensar as pessoas com outros atributos que você tem para poder tentar ofuscar esse defeito que você apresenta. Agora, quando nós temos um defeito e queremos esfregar na cara do outro e machucar o outro, aí sim é violência. E essa violência não dá para suportar. Quantas vezes nós queremos esfregar os nossos erros na cara dos outros e falar: eu sou assim, você tem que me aceitar assim. Mas não podemos fazer isso, como eu disse, é uma violência. E aí, quando você percebe que você não é aceito, você quer sair, tirar o corpo fora no relacionamento. Você fala: eu acho que eu fiz uma escolha errada, é melhor não continuar. Nós somos um erro. Nós fomos um erro. Não é assim, meus irmãos. Muitos não conseguem por causa do seu amor próprio, do seu orgulho desordenado, pois muitos de nós fomos mimados dentro das nossas famílias, pelos nossos pais, avós, tios, etc. As circunstâncias antes nos favoreciam sempre. Até mesmo nós mesmos, às vezes, nos mimamos quando nós percebemos, numa época da nossa vida, na nossa infância, adolescência, que ninguém nos deu atenção e nós começamos a dar atenção a nós para poder compensar a atenção que não recebe de fora. E começamos a querer tudo para nós. Começamos a passar por cima. Tem muita gente que tem essa astúcia de querer passar por cima da vontade dos outros para fazer a sua própria. Se propriamente mimando a si mesmo, para poder compensar a falta de atenção que recebe dos outros. E Deus, ao tratar conosco, Ele vai permitir as mudanças necessárias no nosso estilo de vida para confrontar-nos com tudo que estávamos acostumados. Pois Deus é Pai, Ele nos ama e nos quer curados, regenerados e vai nos destruir como vaso nas mãos do oleiro para reconstruir. Quando a palavra do vaso na mão do oleiro, que nós lemos em Jeremias, então nós temos um vaso a ser quebrado e desmontado. Não é fácil. Precisamos permitir a Deus fazer esse processo. Ele não vai nos tocar se você não quiser. Se nós não quisermos. Ele não vai te tocar e te fazer novo se você não permitir. Ou não deixar. Você já pediu ou deixou Deus te quebrar? Quem quer ser quebrado por Deus? É muito difícil ser decepcionado. Decepcionar é a forma que Deus utiliza quando nós somos quebrados. Há os malogros, como diz Santa Faustina, como Jesus falou para Santa Faustina no seu diário, que Ele permite malogros. O que é isso? Situações em que nós damos com a cara na parede, que nós damos com a cara na porta, que nós tropeçamos de propósito. Deus faz isso muitas vezes de propósito. Escolhas que nós fizemos que deu errado, que teve consequências que nos prejudicaram e que nós pensamos: meu Deus, eu errei, eu falhei. E tenta de novo e falha de novo. E tenta de novo e falha de novo. E Deus fica esperando você cair em si e falar: estou errado, eu preciso mudar. Você já parou e percebeu que o problema da sua vida é você mesmo? Você já passou por diversas experiências e vive repetindo elas, as mesmas coisas? Você já percebeu que você tem amigos por causa do esforço de agradá-los?
Ou por você manter um status, mas quando você realmente precisou, eles te ajudaram? Se você tirar as máscaras que você mantém, parar de postar só momentos felizes e começar a ser verdadeiro, será que vão continuar sendo seus amigos? Então vamos ler Mateus 7, de 3 a 5, onde fala muito sobre o erro que nós temos. Procurando aqui Mateus 7, vamos procurar juntos para a gente ler juntos. Essa terapia é para fazer você também pegar na Bíblia. Aqui, não julgar para não ser julgado. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer ao teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os vossos pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui está dizendo para nós, porque nós olhamos a palha que está no olho do nosso irmão e não vemos a trave que está no nosso. Quantas vezes muitos de nós dizemos, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando ainda tem uma trave no nosso? Hipócritas, você é hipócrita? Você é aquela pessoa que vive para trabalhar, tirando a trave do olho do outro e não vê a palha que está no seu, a trave que está no seu olho? Então, tem pessoas que, na verdade, todas as pessoas têm que ter um porquê viver. Tem que escolher um caminho para o qual seguir, porque senão a vida é sem sentido. Você precisa escolher. Você é o tipo de pessoa que vive mais olhando para fora, olhando para o erro do outro, tentando consertar a sua vida, consertando o outro, consertando a pessoa do outro, a pessoa do seu esposo, olhando para o cisco do olho do seu filho, do cisco do olho da sua filha. Você vive constantemente só apontando a vida do outro, dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus genros, da sua nora. Você é um tipo de pessoa que fica olhando para as pessoas de fora, tentando consertar a sua vida através da vida dos outros e não olha para a sua própria vida? E você é assim? Tem pessoas que são assim. E às vezes não são pessoas fofoqueiras, são simplesmente pessoas que acham que estão fazendo certo, de ajudar o outro, de dar a vida para o outro, mas fazendo o outro, de ficar mostrando o que o outro precisa fazer. Eu conheço pessoas assim, que vivem em função de ajudar o outro e se aplaudem a si mesmos e acham que estão fazendo tudo certo. Mas na sua própria família, as pessoas olham para ela como se ela fosse uma intrometida, uma pessoa que não tem paradeiro, que não está olhando para si mesma e que faz coisas erradas e que fala coisas erradas e magoa e mima os seus próprios filhos e quer esfregar na cara o que ela faz de bom para os outros e só apresenta isso na sua vida inteira. Eu faço isso, eu fiz aquilo, eu fui na casa de tal fulano, eu levei tal pessoa no médico, eu fiz... É lindo trabalhar assim, viver para o outro, mas tem que saber como você está fazendo. Como é que você está fazendo? Você também está cuidando da sua vida? Você só pode ajudar o outro quando a sua vida está plenamente planificada. Claro que não é possível a gente fazer as duas coisas, né? Sem a gente ter um equilíbrio. É possível você ajudar os outros, sim, ajudando a si mesmo. Saber como fazer seguindo os caminhos de Jesus, como Jesus ajudou o próximo. Ele deixou de olhar para si mesmo? Ele não ia rezar? Ele não subia a montanha e passava horas com o próprio Deus? Ele não parava e ficava com os seus discípulos, só eles, conversando e ensinando a eles os seus próprios apóstolos? Ele não tinha momentos em família com sua mãe
momentos únicos só dele com sua família, ou dele mesmo próprio com Jesus, com seu Pai, em oração. Jesus não era uma pessoa orante, constantemente o Evangelho demonstra isso. Então, nós podemos sim ajudar o outro como Jesus fez, mas tendo nossos momentos para a gente conversar com Deus e conhecer a nós mesmos, a nossa missão. Jesus também teve que conhecer a sua missão. Jesus passou 30 anos sem ajudar os outros, sem sair para ir fazer a missão e curar. Ele tinha esse dom desde quando nasceu, mas ele ficou em sua família, dentro de sua casa, durante 30 anos, ajudando somente sua mãe, seu pai e os vizinhos. Ele só começou sua vida pública quando ele estava transbordante do Espírito Santo. E mesmo assim, ele se deixou batizar por João Batista. Ele ainda depois que ele foi batizado, ele foi para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites sem comer, dedicando e muitas vezes subiu a montanha. Foi rezar, foi para o deserto, foi para um canto sozinho para rezar. Então é importante a gente viver no equilíbrio que Jesus ensina, de olhar para dentro de nós mesmos, de meditar as palavras de Jesus, os mandamentos, como essa palavra mesmo do Salmo, aonde diz que nós devemos viver os mandamentos do Senhor, que a lei do Senhor é perfeita, e nós devemos conversar com Deus, saber como ser. Nós temos que ter um mapa, e o mapa é Jesus Cristo, um mapa de como nós devemos viver. É Ele o nosso mapa, quem nós devemos observar. Amém? Deus abençoe a todos. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa limitação não é enxergar erros. A gente enxerga muito bem eles, até demais. Desde a nossa adolescência, nós já temos o costume de olhar para os erros dos nossos pais, para os erros dos nossos professores. Começamos a começar a ver, que estamos sendo maltratados. Começamos a perceber que nossos pais às vezes estão abusando de nós. Jesus fala que podemos ajudar os outros, se nós antes nos ajudarmos primeiro. Nessa palavra ele diz, tire primeiro o trave do teu olho, para depois você enxergar melhor e poder ajudar a tirar a palha do olho do seu irmão. Ele está dizendo que nós somos hipócritas quando nós não fazemos o trabalho primeiro de tirar a trave do nosso olho. Ele quer que nós sejamos instrumentos dele para ajudar o irmão, para poder aconselhar o irmão. Isso não é errado, mas desde que nós vivamos constantemente buscando tirar a trava do nosso olho. Também, orando e meditando, ele fazia esse processo. Jesus mesmo fazia isso, como eu já disse, de orar, de se preparar para ir até o povo. E o profeta Natan, em 2 Samuel 12, nós vamos poder aproveitar esse texto para perceber o quanto que nós conseguimos começar a perceber o nosso erro quando nós vemos exemplos de outras pessoas. Porém, não para julgar, mas sim para poder meditar. O profeta Natan foi até Davi para ajudá-lo a enxergar o seu erro. E foi interessante esse capítulo da vida de Davi. Mas vendo os erros dos outros, podemos também aprender e ver os nossos. Vamos ler em 2 Samuel 12 a missão de Natan junto de Davi. O Senhor mandou a Davi o profeta Natan. Este entrou em sua casa e disse-lhe: 2 homens moravam na mesma cidade, um rico e o outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina que ele comprara. Ele a criava e ela crescia junto dele, com seus filhos comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo do seu seio. Era para ele como um filho, uma filha. Certo dia chegou à casa do homem rico a visita de um estranho, e ele, não querendo tomar as suas ovelhas, nem de seus bois para aprontá-los e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando para o seu hóspede. Davi, indignado contra tal homem, disse a Natã: pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. Ele restituirá 7 vezes o valor da ovelha, por ter feito isso e não ter tido compaixão. Natã disse então a Davi: tu é esse homem.
Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Ungi-te rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor e pus as suas mulheres nos teus braços. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse ainda pouco, eu teria juntado outros favores. Porque desprezaste o Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Feriste com a espada Urias, o Hiteu, para fazer de sua mulher a tua esposa, e o fizeste perecer pela espada dos amonitas. Por isso, jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezaste, tomando a mulher de Urias, o Hiteu, para fazer dela tua esposa. Eis o que diz o Senhor, vou fazer com que se levante contra ti males vindos de tua própria casa. Sob os teus olhos tomarei as tuas mulheres e as darei a um e a outro e dormirá com elas à luz do sol. Porque agiste em segredo, mas eu o farei diante de todo Israel e diante do sol. Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Então, palavras do Senhor, graças a Deus. Quem condena os outros fazendo a mesma coisa é falso. Temos que observar sempre se nós estamos vendo com a mesma clareza que estamos usando para ver o erro do outro. Os erros dos outros são espelhos para olharmos para os nossos erros. A gente só tem o poder de julgar os outros por causa que nós medimos em volta de um erro que nós conhecemos bem. Se nós sofremos certos ataques, nós sabemos como eles são e a dor que eles causam. E nós reconhecemos isso nos outros. Principalmente quando nossos pais fazem coisas erradas, nós aprendemos, com eles e imitamos os nossos pais e nem sequer sabemos, muitas vezes, que as coisas que nós aprendemos com eles é errado. Vamos descobrir quando nós começamos a julgar os outros que fazem a mesma coisa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a forma que nós enxergamos. Todos os seres humanos conhecem aquilo pelo qual passaram e têm domínio. Então, nós só conseguimos julgar alguém quando nós também experimentamos o mesmo problema. Aquilo que nós não conhecemos, nós não vamos julgar. Por exemplo, se nós nunca ouvimos falar, de uma pessoa que ela, de repente, a gente nunca viu uma pessoa cometendo um erro. Vamos ver exemplo. Faz de conta que fechar a porta, e sendo que outra pessoa está no mesmo ambiente, faz de conta que isso é um erro. Mas você é acostumado a fazer isso porque seu pai pede toda vez para você fechar a porta. Você sai, você acostuma a fechar a porta. Você sai, costuma fechar a porta. Certo momento, você trabalha numa empresa e você continua a fazer esse ato. Mas naquela empresa é proibido fazer isso. Você não pode fechar a porta, tem que deixar aberta. E você começa a ter que aprender a fazer aquilo de novo. E as pessoas que antes via você fechando a porta chamavam a sua atenção dizendo que você estava errando. Mas para você era o correto. Então, você não tem no domínio nem conhecimento de que aquilo era um erro. De repente, no momento, você fechou a porta na cara de alguém que já estava vindo para passar pela porta. E essa pessoa se sentiu magoado, se sentiu ofendido pelo seu ato. Fala que você é indelicado, que você é grosseiro, que você é uma pessoa falha, mas você não viu isso, porque você foi aprender justamente com os seus pais que era para você fazer isso sempre, e isso virou um costume. Então, tem coisas que nós aprendemos com nossos pais que para outras pessoas é um erro, para outras pessoas é algo ofensivo, e nós não sabemos. Por isso que nós precisamos sim, às vezes, que as pessoas apontem para nós os nossos erros, desde que elas também não sejam hipócritas e saibam ter tirado a trava do olho delas. Então, nós, para vivermos em sociedade,
Temos que estar constantemente prontos ao aprendizado, até mesmo quando estivermos nos nossos 50, 60, 70, 80 anos. Os jovens que estão vindo agora, dessa geração nova, aprendem tudo diferente do que nós aprendemos na nossa geração. E coisas que nós vemos eles fazerem, nós julgamos como errado, mas para eles não é errado. Se você está vendo seus filhos fazerem sexo antes do casamento, e você ficar em cima deles para eles fazer o correto, sendo que eles veem todo mundo fazer, isso na televisão, é no desenho, é em todo lugar. Às vezes a gente está julgando, dizendo que essa pessoa está em pecado, e ela está. Mas a gente não pode julgar, tirando dela a dignidade de filho de Deus, porque Jesus é quem precisa ir até ela, e ela precisa ir até Jesus para conhecê-lo, e quem conhece Jesus aprende os seus estatutos e os seus mandamentos. Quem ama Jesus quer viver os mandamentos. Mas qual é o mandamento que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como você vai amar o próximo como a ti mesmo? Então, há muitas situações nesse mundo que nós vivemos que nós não podemos julgar. Há muito aprendizado que os nossos filhos precisam consumir da nossa vida. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos evangelizar. Nós não podemos nos afastar da palavra de Deus nem por um instante, para podermos colocar essa verdade na vida dos nossos filhos, para que eles nos imitem. Nós somos o exemplo deles. Eles vão viver aquilo que nós ensinamos. Eles vão imitar as nossas ações. Por isso nós temos que ter muita responsabilidade com o que nós ensinamos para essa geração que está aí. Somos a porta onde Jesus vai passar para a vida das pessoas a quem nós somos responsáveis por elas, com quem nós convivemos. Por isso é importante saber discernir constantemente que os erros que nós cometemos, a maior falha que nós podemos cometer é não ensinar a verdade para os nossos filhos, que a única verdade deste mundo que realmente é verdadeira é o amor de Deus e a sua misericórdia. Tudo o resto, Jesus ele vai relevar diante do contexto de cada vida, de cada geração. Jesus ele vai ter misericórdia daqueles que não estão casados com o sacramento do matrimônio, aqueles que não souberam que era assim que deveria ser, que não tiveram essa imitação dos pais, que não receberam educação. Jesus vai ter misericórdia porque Ele conhece dentro da nossa mente aquilo que nos é importante e o que não é. Jesus ele vai se apresentar para todos os seres humanos de uma forma ou de outra, mas Ele não vai se prender a costumes, Ele não vai se prender a ensinamentos que não foram dados, Ele vai se prender ao relacionamento em que Ele tem com essa pessoa, a abertura que ela deu a Ele na sua vida. Todas as pessoas neste mundo, independente da educação que receberem, da geração em que estão vivendo hoje, se os seus pais não ensinarem para elas que tem uma religião, que tem uma igreja, que tem Jesus, mesmo assim, um dia, essa pessoa vai ter um contato com o amor. Essa pessoa, ela necessita do amor, ela precisa ser amada em todos os momentos, desde quando nasce até quando está doente, idoso, já bem frágil. Vai precisar do amor de uma enfermeira, de um médico, de um atendente de hospital, vai precisar do amor de alguém. E essa pessoa precisa receber o amor. É esse amor, independente se ela conheceu Jesus, ouviu falar dele ou não, é esse amor que ela precisa abrir a porta do seu coração para receber. Se ela entender que esse sentimento é Deus, se ela viver esse sentimento e querer dominar esse sentimento em sua vida, e querer viver isso, e querer abrir mão de tudo errado que ela viu, que deu errado, que ela bateu a
a cabeça na parede com as atitudes erradas que ela teve. Ela aprendeu no dia a dia da sua vida que não vale a pena. Que ela olhou para os animais, amou os animais e viu o amor gratuito deles. Que mesmo sendo judiados, eles ainda vêm para o dono, abanando o rabinho, querendo o seu carinho. Se é alguma pessoa aprender com os animais o que é o amor, ou aprender o que é o amor no último dia da sua vida no hospital, com uma enfermeira, com um enfermeiro que faz um trabalho carinhoso, cada um vai ter a sua experiência com o amor, que é Deus. Independente se conheceu, se ouviu falar, mas Deus, ele é misericórdia e mansidão. Ele não vai salvar só aqueles para quem chegou a palavra que foi evangelizada. Ele vai também chegar porque ele não iria criar pessoas para levá-las para o inferno. Ele criou pessoas para amá-las e para levá-las ao céu. Então, se essa pessoa nunca ouviu falar de Jesus, você acha justo que ela não vá para o céu? Então, nós temos que ter consciência. Claro que nós pecamos quando nós não evangelizamos. Mas por que Jesus não voltou então, sabendo que tem tantas pessoas que não são evangelizadas? Por que ele ainda está demorando para voltar? Por que tem tantos jovens se suicidando sem conhecer de verdade Jesus? Sem nunca ter ido à igreja? Sem nunca ter ouvido falar de Jesus? Será que todos esses estão no inferno? Então precisamos parar de julgar, parar de pensar dentro de uma bolha e começar a olhar em direção de todas as pessoas do mundo inteiro, todos aqueles que foram sonhados e criados por Deus. E temos que ver que Deus, a gente observa mais claramente os erros dos outros quando temos plena certeza de que aquilo é errado, pois já faz aquilo ou já experimentou e passou por este erro. Normalmente, aquilo que nós condenamos nos nossos pais é o que normalmente imitamos deles, pois aprendemos a fazer com eles e lutamos contra essa tendência em nós. E julgamos as pessoas pelo que nós fazemos também ou que já fizeram conosco. A justiça própria e o orgulho são duas coisas que Deus condena e abomina. Então tem aquela passagem onde estava o fariseu, que é aquele homem o tipo de pessoa que mais seguia o Deuteronômio, os mandamentos da lei de Deus, que era o que Deus pedia, exigia no Antigo Testamento, que o povo observasse os seus estatutos. Os fariseus eram os que mais buscavam isso. E tinha o publicano. E o fariseu chegou na oração dizendo: graças te dou porque não sou como esse publicano, esse ladrão que rouba. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo. E a oração desse fariseu, que seguia corretamente os estatutos, que fazia a lei de Deus ser totalmente cumprida, foi abominada por Deus essa oração. E ele tinha plena certeza de que estava fazendo certo, porque ele ouvia exatamente e queria viver plenamente o que Deus ensinou por meio de Moisés. E o publicano era o oposto dele, eram os cobradores de impostos, que muitas vezes cobravam mais do que podiam para poder ter lucro, mais do que deveriam, para ter lucro. Então eles eram vistos como pessoas que extorquiam o povo. Pior tipo de pessoa, que estava a favor dos romanos, levando dinheiro para os romanos, pagando os impostos aos romanos, a César, e tirando do povo aquilo que o povo tinha. Então, ele já foi até o templo e rezou assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele não tinha coragem de erguer os olhos para Deus. Então, muitas vezes essas pessoas que a gente julga, que não vai para a igreja, que nunca comungaram, que nunca confessaram, que não estão em conformidade com os sacramentos, muitas vezes a gente julga elas, mas muitas vezes elas têm mais amor a Deus, elas têm mais respeito ao outro do que nós. Porque quanto mais a gente se orgulha de que nós estamos no caminho certo, que nós estamos em estado de graça, quanto mais a gente se orgulha e não olha para os nossos erros, mais Deus nos abomina. Então é muito complicado. É muito difícil dizer que nós somos de Deus, por causa que quando nós dizemos que somos de Deus, tem esse
essa dificuldade de podermos, de repente, sermos vistos como esse fariseu. Então, nós precisamos constantemente pedir perdão a Deus, pedir a misericórdia dEle, falarmos que somos dependentes dEle, que nós sem Ele não somos nada, de que nós sem Ele não somos capazes de ser bons, de que nós somos miséria, de que nós não somos capazes de fazer nada perfeito, só Deus é santo. E só nós seremos santos se Ele estiver dentro de nós. Se nós abrirmos o nosso coração e dissermos, entra no meu coração, me perdoa. Entra no meu coração e tenha misericórdia de mim e do mundo inteiro. Então vamos parar de julgar os outros e amar cada vez mais. E entender que os nossos erros muitas vezes são canais para a gente poder se perdoar e pedir perdão para Deus, como esse publicano. E ficar mais próximos do que distantes de Deus na nossa oração. Nós precisamos ver em nós se nós fazemos o mesmo com os outros, aquilo que nós gostaríamos que eles nos fazem. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia, um Deus que é vivo e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.